Ah, Ei! ei! Não tá bom meu som? Agora melhorou. É, tá melhor? Agora Tá, eu tô tá te ouvindo melhor. sem o fone. Sem o fone, isso. Tá, então vamos E o fazer meu sem tá o fone. bom? O seu tá ótimo. Ah, Tá então tá super bom. bom. Ai, que linda! Ui! Tem que dar um Muito. jeito, né? Ah, gente, olha Aproveitar e aqui dar pra um mim. jeito. A Hã? gente dá uma arrumadinha, né? Né? Tem que Nem, arrumar ainda. nem, Eu acho que. nem eu acho- parece que tava de coque. Não, lavei o cabelo e sequei, né, amiga? Não, Porque a eu gente tava tem de que dar coque. um jeitinho. Não é sempre que a gente chama, né? É chamado pra fazer live, a gente tem que passar um batom, passar um que a gente Hum, acha que é pouquinho assim na tá ótimo, tá cara. ótimo. Ah, que bom, Nath, que bom que você aceitou fazer essa live. E a proposta é essa mesmo, com pessoas, sem pessoas, que eu acho que o que a gente tem que levar é essa mensagem e vai chegar para alguém, porque vai ficar no nosso IGTV, vai ficar no nosso YouTube, vai chegar de alguma forma, né? E as Sim. pessoas vão chegando e a gente vai vendo o que acontece, tá? Bom, Uhum. você já está chegando, já se apresenta, tá? Fala Bom, um vamos. pouquinho da Nath, da Estúdio Pé de Moleque. Bom, meu nome é Natália, mas todo mundo me chama de Nath. Eu já trabalho com encadernação desde 2011. Na verdade, comecei por hobby. E eu trabalhava fora, né? Sempre trabalhei fora. E no Rio, morava no Rio. Hoje eu moro em Belo Horizonte. E no Rio eu trabalhava na área de petróleo e gás, né? E naquela loucura. E na crise em 2015 eu acabei saindo, né? No final de 2015, mas culminou com a vinda para Belo Horizonte. E Tá. culminou também com a gravidez do meu filho, do Bento. Então, o que foi decidido naquele momento? A gente estava vindo para uma cidade que eu não tinha rede de apoio, meu marido não ia ter rede de apoio, a gente não tinha ninguém aqui. E eu ia ficar por ele. E eu também queria muito acompanhar essa primeira infância do Bento. E Sim. aí ficou meio que acordado, né, entre a gente, que o hobby viraria negócio. Confesso que no início foi meio difícil, porque Acredito. é aquela loucura, né? Recém-nascido, mãe de primeira viagem, negócio, tudo mais. Eu dei um tempo, falei, não, vou esperar ele crescer um pouquinho e começar com tudo pronto, né? Aquela sonho, ai, vou ter um logo, Sim. vou ter uma marca, vou ter balela, né? Aí a gente, no meio, acabou que no início da introdução alimentar dele, que foi bem difícil, eu dei de presente para minha ginecologista, que viu no meu parto o livro de bebê dele. O livro de Tá. bebê, o livro de mensagens, e ela viu e falou: ai, quando tiver um filho, você faz para mim? Eu falei, faço. E acabou que ela estava grávida ali já, ela devia estar esperando, ou engravidou logo em seguida. Já tava ali querendo Já já. estava no, Tá. no ritmo. Na pegada. Isso. E eu dei para ela esse livro em setembro. E aí eu lembro que dia 28 de setembro, gente, e é dia de São Miguel Arcanjo. O meu celular, do nada, começou mensagem, 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 mensagem. Eu, gente, meu Instagram, naquele dia eu ganhei 100 seguidores, gente. Foi uma loucura. Que E massa. eu na função da introdução alimentar, num dos primeiros dias. E o Bento ainda teve alergia, né, à banana. Olha que loucura. E Olha isso. aquele período de alergia à banana e meu Instagram começou. E dali começaram os pedidos dos livros de bebê, porque ela publicou. Gente, aí não parei mais. Aí, a partir daquilo ali, foi entre loucuras de introdução alimentar, loucura de menino chorando, noites mal dormidas. O estúdio, ele começou. Eu já estava começando a imaginar, assim, nome, logo, essas coisas, mas não tinha nada pronto. Então, foi um início bem que no susto, sabe? Você, Mas você, você praticamente voltou por conta disso tudo. Você não estava nem preparando para eu acho voltar. É, foi. Foi mais Tá. ou menos isso. Eu voltei, assim, eu sabia que eu ia trabalhar com aquilo. Mas, Aham. assim, ainda estava num momento de querer estruturar. E eu não conhecia fornecedor em Belo Horizonte. Eu não conhecia nada. E o material que eu tinha, é o material que eu tinha vindo do Rio Do comigo. Rio.
Isso. E não era muita coisa. Era o que eu tinha, assim, para fazer alguma coisa. Não tinha variedade de tecido, não tinha, enfim, nada. E Tá. aquilo começou a loucura. E eu não sabia onde comprar papel em Belo Horizonte, gente. É loucura. Além de, além de Cara, carunga, de papelaria normal. Mas nisso foi bom, que me deixou um pouco segura, né? Você vai no susto e funcionou. vai. Funcionou. Aí isso foi em 2017. Tá. Em 2018 foram acontecendo as encomendas, mas no ano passado eu entrei para um grupo de mães aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte tem vários grupos de mães. E eu entrei, conheci esse grupo, que é o Grupo Amor de Mãe. Entrei e participei da primeira feira de mães empreendedoras dentro de um grande shopping aqui. E dali eu não parei mais, né? Aí veio a primeira loja colaborativa, eu fiquei na loja colaborativa e a partir dali eu fui escrevendo o meu nome aqui dentro de Belo Horizonte. Hoje eu tenho, graças a Deus, várias clientes daqui, clientes que já me conheceram na feira, que me conheceram na época que a médica postou esse livro Sim. e que já fizeram livros comigo, que já voltaram, já compraram outras coisas, já pediram caderno, já pediram álbum. E assim a gente vai construindo. É Foi construindo verdade. um estúdio. Isso. Que É isso, massa. Nasceu pé de moleque por conta do Bento. sim. Porque eu tenho meu moleque e eu sou louca com pé. Eu lembro. Eu, Eu eu lembro que você. Eu lembro quando você lançou a marca, você falou: Ah, eu amo pé, o amo, pé do adoro Bento pé. é lindo. Pé de bebê maravilhosa da vida. Eu acho a coisa minúscula. Apesar de que o pé do meu moleque já tá um pezão, né? Aí Sim. era pequenininho e eu brincava com ele. Ele tinha uns 2 para 3 meses. Eu deitava assim ele no trocador e falava assim: cadê o pé de moleque da mamãe? Cadê o pé do moleque da mamãe? Isso assim, antes de botar o nome. E Sim. vinha com um pezinho assim, até na minha boca para eu dar beijo. Foi nesse início. Que Então, assim, massa. quando veio depois, ele já estava. Isso ele tinha uns 3 meses, mais ou menos. E quando ele estava com 7 meses, mais ou menos, que surgiu a ideia do nome e aconteceu isso tudo. Mas é por conta do pé dele. Mas também, um dos meus doces favoritos é o pé de moleque. Eu amo, Ah, amo. você sempre posta essa delícia, posta você fazendo, né? Meu Deus, que Adoro, delícia. adoro. E ele adorou. Que máximo, que delícia. Né? Quem não ama? Quem não ama? Verdade, Nath. E me fala uma coisa, aproveitando já que você está falando dessa, que você teve que, na verdade, começou começando aí, me conta assim, você falou que teve um grande desafio de ter que mudar de cidade, sair do mundo corporativo e assumir aí o teu lado empreendedor. Uhum. O que que você está enfrentando de maior dificuldade nisso? Assim, desde que você saiu do mundo corporativo, o que que você está sentindo que está sendo difícil ou que você está precisando ainda, sei lá, melhorar? O que que você está sentindo? Então, cara, as dores são várias, né? São as dores e os sabores. Olha, no maternar, vamos por lados. No maternar, eu trabalho em casa. A Aham. gente está num período de pandemia, de reclusão, tá todo mundo dentro de casa. Então, às vezes, eu preciso fazer as coisas e ele tá ali. Então, assim, ele quer a minha atenção e eu tenho que fazer, eu tenho prazo, eu tenho entrega, tem encomenda, tem correio para fazer, aquela loucura. E assim, essa divisão, às vezes, ela é um pouco difícil de controlar. Então, por exemplo, às vezes, na maioria das vezes, né, eu paro o que eu tô fazendo do ateliê para dar atenção a ele. Mas Aham. tem hora que não dá. Aí eu falo, filho, fica um pouquinho. Aí bota a mesinha dele lá dentro, dou tinta, dou massinha, vou tentando embalar. Eu quero trabalhar com você, mãe. Aí senta no meu colo. Aí baba tudo. É Aí, difícil isso. E ele tem 3 anos, ele não entende isso ainda. Ele sim. não tem esse entendimento. Mas isso é uma coisa difícil, está sendo difícil de levar, né, pelo lado mais materno.
E do lado empreender... Conclui. Não, eu ia te perguntar do seu marido se ele está trabalhando fora ou se ele também está Não, ficando na sua casa. em casa também. Tá. Então, assim, ele vai se revezando, ele me ajuda demais. Mas, assim, tem hora que tá pegado para ele, tá pegado para mim, e acaba que a flexibilização maior é minha, né? Porque eu tô no meu negócio. Isso aí é uma vantagem. Porque imagino que aquelas mulheres que estão em casa com o marido em home office, elas em home office e elas são CLT, esteja um pouco mais complicado. Com certeza. Com certeza. Pra gente que empreende, isso, querendo ou não, é uma facilidade, né? É um ponto que você, por exemplo, eu parei para dar atenção a ele, mas eu vou entrar madrugada, né? Eu sei como é que é. E a pessoa que tem horário fixo ali de 8 às 18, ela tem que ter aquele horário. Sim, né? é verdade. Mas do lado empreender, eu acho que o maior desafio é você colocar a empresa no mundo, né? Formalizar, porque é uma equipe, né, gente? Sim. É eu para produzir, para divulgar, para vender, para administrar, para tudo, contabilidade. Não, e assim, a gente tira foto, a gente embala, a gente posta, a gente faz o engajamento. A gente estuda para entender como é que é a melhor forma de interagir com o nosso público e trazer cliente. Aliás, a gente estava acompanhando juntas lá a introdução da Clarissa, né? Eu até participei porque você indicou. E não é fácil você também ter que aprender tudo isso do marketing digital para usar essa ferramenta ao seu favor, né? Sim. Não é muito fácil. Aliás, a gente está aqui fazendo essa live e também tem a ver com o nosso trabalho, não só em levar informação e trazer esse olhar para as pessoas, mas usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor, né? Para chegar a nossa voz, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, inspirar alguém com o que acontece com a gente hoje em dia. Lógico. E realmente é uma equipe, né? Equipe. Várias etapas do trabalho. Não, e o engraçado é que antes de vir, né, eu fui gestora. Eu tinha uma pessoa, acho que eram 12 ou 14 pessoas abaixo de mim. E assim, eu tive esse lado de ter uma equipe. A dificuldade é tamanha de você gerir uma equipe, mas uma equipe é um pouco mais difícil. A gente sobrecarrega, né? A gente fica super sobrecarregada. É porque a gente está lidando com casa, né? Normalmente uma mulher que ela vai empreender, ela está empreendendo, ela começa pequenininha em casa. Se ela começa ali ou ela vai ter um ponto próximo de casa, ela vai ser ela. Sim. Né? E se tem filho, vai às vezes levar o filho. Esses dias eu precisei de comprar uma embalagem, que a minha embalagem tinha acabado. E aqui pertinho da minha casa tem uma loja de festas. E aí eu falei, cara, eu vou dar um pulinho ali, vou ver, né, se tem alguma coisa que é bem do lado. Eu fui. Aí cheguei lá, comprei. Aí tava ela atendendo, a dona da loja. E eu olhando, assim, no cantinho tinha um colchão cheio de brinquedo e o menininho tava ali, dormindo, no meio da tarde. Não, minto, foi no meio da manhã, ele tava deitadinho ali. Não sei se dormindo. Então, assim, ela teve que levar ele, né? Sim. A gente tem que se mover, né? E a gente começa pequeno, então, gerir isso tudo. Gerir a empresa, gerir a casa, gerir família, gerir filho. É muito difícil. Não é fácil, não. Brinquedo, não. Assim, olha, eu super te entendo. Bom, o Bento tá com 3? O Bento tá com 3 anos. 3. O Theo tá com 4,5. Eu lembro de você pansudinha. Pois é. Quando eu conheci a Kátia, a gente estava fazendo um curso juntas de encadernação e a Kátia estava de barriguinha. O Theo estava no forninho. Pois é. Foi assim que a gente se conheceu, né? Foi assim que a gente se conheceu, lá em Niterói. Eu viajei para Niterói para fazer um curso com a Rosa. Para quem não conhece, a Rosa da Zoopress, nossa mestra. Nossa mestra. E aí, lá a gente se conheceu, já estava gravidinha. Aliás, foi meu último curso antes de ganhar o Theo. Aí, fiz aquele curso, a gente se conheceu ali. E ali, naquele momento, eu tinha acabado de decidir, Nath, de sair do mundo corporativo e viver a maternidade. Porque com o Cássio,
com meu filho mais velho, eu não consegui fazer isso. Eu trabalhei até o final. Ó, tá dando algum retorno aí, Nath? Você tá com alguma outro celular Não, ligado? não. Não? Melhorou? Ah, peraí. Pediram pra botar o Peraí. fone aqui. Pode Tá. ser que seja o fone, por causa do Dá uma barulho. olhadinha. Tá, vou botar o fone. Então, assim, vou falando enquanto isso, Pode tá? falar. Se der muito retorno, a gente espera. E aí eu decidi, inclusive, parar, sair, né, de ser a Kátia do mundo corporativo para poder viver a maternidade, porque com o Cássio eu não tinha conseguido fazer. E vivi completamente a gestação, foi uma gestação incrível e tal. Me dediquei também até o final ali, com as minhas encomendas, e parei para ganhar o TEL. E fiz esse período sabático, como você disse também, porque eu não conseguia me ver fazendo tudo isso que eu faço agora e ainda cuidando de um bebê, né? Passando todo esse perrengue. A gente chegou a conversar, né, Nath, sobre isso? Algumas vezes. Então, eu falei assim, gente, eu não consigo. E eu recebi encomenda e eu direcionava para as pessoas, direcionava, porque eu não conseguia. Eu, inclusive, atendi uma empresa do Rio, onde eu fazia uns álbuns para casamento. Uma empresa que fazia casamentos, fazia aquelas polaroides em casamento. Uhum. Eu fazia álbuns para essa empresa. Chama Print a Pique. Ela existe, tá super bem lá. Eu cheguei a passar esse trabalho para Daniela, que é a arte da arquiteta, sabe? Artes da arquiteta. Ela chegou a assumir isso porque eu não ia dar conta de fazer isso durante esses cuidados com o Teodoro. E hoje, Nath, eu passo pelos mesmos perrengues que você acabou de dizer. O Teodoro também, às vezes, quer essa atenção e tudo mais, embora ele consome muito mais o pai do que a mim, né? Ele fica muito mais em cima do pai do que de mim. Mas eu muitas vezes deixo para fazer, para produzir à noite. E a gente faz ele dormir tipo 8h30, 9 horas. E ali eu vou, às vezes, varando a noite ali, fazendo tudo que eu tenho que fazer. Deixo só para fotografar de dia, porque o que a gente faz, né? A gente usa nosso celular. Eu não tenho uma câmera específica, eu não tenho um estúdio. É tudo muito caseiro, assim, ó. Eu não tenho aqui, né? Vou até contar para o nosso público aqui. Eu não tenho um espaço, um quarto que eu chamo de ateliê. Eu não tenho. Eu tenho um canto que eu tenho a minha mesa de trabalho, eu tenho um armário onde eu guardo todos os meus itens de trabalho. Então, assim, eu produzo com ele muito assim, próximo a mim o tempo todo, que é uma forma de eu conseguir fazer as coisas, né? E aí eu faço muito ao longo da noite e tiro fotos de dia, porque aproveito a luz do dia, faço um cenário, ele ainda gosta de brincar, de participar, mas é um desafio enfrentar tudo isso. Tem dias, eu não sei com você, Nath, mas tem dias que eu falo assim, caramba, eu ainda tenho que fotografar, eu tenho que embalar, eu tenho que postar. E assim, por mais que eu faça com tudo amor, você tá cansada, né? Você cansa porque existe todo esse processo, dá uma cansada, teu corpo tá cansado, às vezes a perna já tá cansada, a cabeça. Por mais que a gente esteja nessa pandemia, eu acho que a gente está enfrentando situações que a gente nunca passou antes, né? Não, eu falei que a família nunca ficou tão junta, né? Por Exatamente. exemplo, eu já tô com 9 anos de casada. Eu acho que eu nunca passei tanto tempo com meu marido igual a gente passa hoje. Porque Pois eu é. ia sair para trabalhar, ele saía para trabalhar. Ele também nunca passou tanto tempo com o Com o Bento. Bento. Porque assim, ainda assim, né? Você tira férias, mas você viaja. Aí viajar, você vai para casa vai ir para casa dos meus pais, para casa dos pais dele, ou viajava para encontrar alguém. Então sempre tinha gente para dividir a atenção. Dessa vez não, ele tirou férias assim, fechou, ele entrou de férias naquela segunda-feira. Então foram 15 dias que foram assim, eu falei que se eu soubesse tinha aproveitado melhor aqueles 15 dias. Porque foi logo no início da pandemia, a gente estava numa incerteza, né, do que ia acontecer, aquela coisa toda e tal. E foram 15 dias que ele também não estava acostumado com o pai. Então, assim, tudo era o pai. Por exemplo, estou falando aqui com vocês, eles estão ali
jogando videogame para ele prender a atenção, porque Sim. senão ele ia estar aqui atrás de mim. Mas olha, Né? se Acontece. ele entrar, tá tudo bem. Não, acho que não sei se ele vai entrar, não, porque agora ele tá muito centrado ali. Mas eles têm os momentos deles, né? Sim. Então, assim, e ele fica ansioso, pai, você já parou de trabalhar? Para poder ter atenção, porque ele sabe que o Sim. pai dele tá trabalhando, ok, mas ele não tá pensando que a mamãe também tá trabalhando. Isso aí ele não consegue entender. Porque Tá. de manhã, né, na nossa rotina normal, né, era de manhã era por conta dele, almoço, levei para a escola, eu trabalhava nesse período de Tá. que eu deixava ele na escola até meu marido chegar com ele em casa à noite. Então, assim, ele chegava em casa, sei lá, 15 para 6, por aí, 6 horas no máximo. E eu trabalhava nesse período de 1 e pouca, 2 horas até às 6. Então eu tinha esse período que eu estava sozinha em casa, concentrada no trabalho. Hoje eu não tenho É. mais. Hoje não Eu acho dá. assim, eu acho assim, a gente está vivendo, como eu disse, né, um momento inusitado para todo mundo. Acho que não tem ninguém vivo que já passou por qualquer situação, né, parecida. Uhum. E a gente tá, assim, para eles também é uma adaptação, né? O Theo, ele já tá com uma consciência um pouco maior. Ele já é um pouquinho maior do que o Bento. Ele tá É. com uma consciência maior de que a encadernação da mamãe é o trabalho da mamãe nesse momento. Aham. Ele sabia que eu saía para trabalhar, porque eu estava trabalhando, né? Uhum. Até comecinho de março eu estava trabalhando. E aí, quando eu fui desligada, ele entendeu que eu não estava mais saindo para trabalhar, mas ele também não estava mais indo para a escola por conta do corona. Então ele sabia que, Uhum. ó, ninguém estava tendo uma vida normal por conta do coronavírus, né? E não está tendo uma vida normal por conta do corona. Mas aí ele já entendeu que eu só fiquei me dedicando à encadernação, ele já entendeu que esse é o trabalho da mamãe. Então, às vezes, quando ele tem uma curiosidade de querer mexer em alguma coisa, eu falo, olha, isso é do trabalho da mamãe, esse não pode, tá? Ele, Fala ah, isso o tá dia bom. inteiro. E aí eu deixo ele participar, eu deixo ele participar em algumas coisas. Então, assim, eu fiz um caderno para ele, eu dei uns mimos para ele do que eu dou para as minhas clientes, eu dei para ele. Ele quer participar, às vezes, dos meus stories. Você viu ontem, né? Fofo Quer, demais. quer participar e é todo despojado. E assim, eu não pedi para ele falar nada. Foi coisa da cabeça dele, ele lá participando, fazendo assim. Eu falei, gente, Se sentindo, né? inacreditável, né? Então, assim, a gente acaba tendo que introduzir eles na nossa rotina como se fosse uma coisa natural da vida deles, né? Sim. E o Bento vai chegar nisso, porque agora vocês Ele já estão. chegou, amigo. Vocês estão muito juntos e não vai ter jeito, né? Assim, esses dias foi logo no início da pandemia. Em algum momento ele estava de pijama e eu arrumando as coisas. Sabe aquele dia que você. Eu acho que foi um dos primeiros correios maiores que eu fiz, logo no início. Agora, enfim, eu me arrumando ali, correndo. Ele entrou, mãe, quero fazer um caderno. Eu falei, oi, vamos agora. Botei o celular para filmar e ele fez. E eu fiz com ele aquele caderno da costura borboletinha, né? Que são 3 furos Sim, ali, bem simples. Ele fez, e aquilo tá no meu IGTV. E que assim, é massa. engraçadíssimo, porque ele sentou ali, oi galera, vou ensinar vocês a fazer um caderno. E Olha se só. sentiu. E essa semana, ele olhou eu trabalhando, foi o quê? Foi acho que sábado ou sexta-feira agora. Ele entrou eu trabalhando ali de manhã, ele, mãe, quero mandar um recado pra galera. Eu falei, vamos lá. Sentou Eu no meu vi, colo. E eu vi ele no seu falando que story. vai ensinar a fazer um caderno. E ele acha o máximo ele ensinar a fazer o caderno. Não, Aí eu falei, então isso é vamos muito marcar uma bom. live. Várias pessoas me pediram essa live, eu vou ter que fazer. Porque várias Não, pessoas pediram. eu acho que a gente tem que colocar mesmo, porque o empreender materno tem isso, tem da gente Tem. introduzir o filho no nosso dia a dia, tem que mostrar, tem que aparecer, porque ele faz parte disso tudo. No seu caso, É, até ele é o nome da sua marca, né? é Acho por ele. mais do que viável você colocar aí o Bento para participar. Ó, a Camila disse aqui, ó. Eu sou empreendedora e não sou mãe. Não tenho ideia de como lidaria para dar conta disso tudo. Dá Camila, conta, Camila. Camila, você dá conta. Dá conta porque a gente acha um meio de dar conta, né? A gente tem Dá. achado um meio.
a Natália tem achado, eu tenho achado, e a gente vai caminhando assim mesmo. Vai, às vezes Vai. vai cansada, vai com medo, vai com, sei lá, com fome, com sono. Vai ou não vai? Às vezes eu Vai. deixo de comer, sério, às vezes eu deixo de comer porque eu falei, não, eu preciso terminar isso aqui agora, porque eu preciso deixar secando, prensado, tal, tal, tal. E às vezes eu vou indo, meu, quando eu vejo, foi, Não, passou. gente, a criatividade vai até pra cozinha, né? Porque você tá vendo, quando você olha, ele já tá quase meio-dia, você tem que parar pra fazer o almoço. Aí você vai, você inventa um negócio, ai, que delícia, de um prato só, de uma panela só, Tal, resolve. coloca E tudo assim a ali. gente vai. Porque, não, não é mole, não é mole. Não, E não assim, é. eu tenho tentado. Não, não vou dizer que eu consigo. Manter mais ou menos a mesma rotina que eu tenho com ele no período que ele estava na escola. De manhã, meio que por função dele, né, e tal. E na a parte da tarde tentar trabalhar. Mas, por exemplo, ontem à tarde eu assisti o Toy Story 4 inteiro. Não, meu, mas a gente precisa Não dessas fiz nada. pausas. Aí fui, ele dormiu, era 8 e pouco, eu terminei de comer. Fui pro ateliê, fiquei no ateliê até quase meia-noite, que eu também não tô me colocando um prazo, porque eu já virei Tá, muito à madrugada. Mas a gente, nesse momento, casa, marido, comida, filho, é tudo por conta da gente. Eu te sim, falo assim que eu tô com uma. Minha ajudante voltou uma vez por semana, porque eu não estava dando conta mesmo, tá. né? A gente não tem que dar conta. Eu vi uma frase da Fernanda de mãe que dar super acredito. Dá conta saiu de moda. Então, assim, a gente faz o que a gente pode, Aham, né? E juntar tudo, sim. casa, filho, E a e gente não tem que se culpar, ainda. né? Não é culpa, acabou a culpa. Não tem culpa. Eu já me culpei muito, Kátia. Já me Sim. culpei muito. Mas, Mas assim, acho que tem hora toda que você mãe. Nasce uma mãe, nasce nasce a culpa. culpa. Não, É verdade. inacreditável, né? Mas nesse período eu não tô me culpando, não. Eu falo, deu pra fazer? Deu, não deu, tá bom, amanhã a gente se vira, se encaixa. E se ajude. E assim, e a gente está trabalhando aqui em casa, né, nessa logística toda, no caso eu e meu marido, de uma forma muito de equipe mesmo, né? Às Sim. vezes ele tá enrolado, eu vou assumir, às vezes se melhora um pouquinho, nem que o Bento tá aqui do lado, vem os super-heróis, que a gente está na fase dos super-heróis por aqui, Sim. né? Super-heróis vai, quando eu vejo ter um Homem de Ferro no meio dos meus tecidos, e, enfim, a gente vai encontrando. Mas a gente se ajuda muito. Sim. E isso tem sido muito bom. Mas eu confesso que não é fácil, mas é possível. Sim. A gente consegue muito mais do que a gente imagina. Então, assim, o que que eu falo e digo para amigas que também estão na mesma? Eu falo, cara, relaxa e segue. Para de ver TV, que ver TV nesse período Não adianta. não, A só gente tá gera uma sendo ansiedade, né? ruim, A gente só gera tá uma sendo coisa ansiedade. ruim. É, Então, assim, a gente optou por isso logo no início da pandemia. Então, assim, a gente não vê TV. É raro o momento que a TV tá passando alguma coisa diferente de super-herói, de Patrulha desenho. Canina e PJ Masks. Ah, Então, assim, aqui também. é raro. Mas pra gente é sendo bom. Tá, a nossa saúde mental aqui tá controlado. Nath, aqui Ah, a gente faz, aqui a gente deixa passando Maratona Miraculous. se não cheguei nessa Va- fase, não. Temporada um, 2, 3, sei tudo. Sei tudo. Essa eu Cat não conheço, Noir, não. Ladybug. Aqui a gente Aqui eu não cheguei nessa deixa fase, não. passando tudo aqui porque é É inacreditável. Não dá. difícil. Não dá. Ah, sabe o que eu queria te perguntar? Pergunta. Bater uma curiosidade aqui, a gente tinha até falado aí para ver aqui no roteiro, mas não sei nem se eu tinha colocado. Que a Ah, gente faz um roteiro, viu, gente? A gente se prepara, ó. A gente se prepara, a gente se prepara. eu imprimi aqui. Mas o que, que Não eu tô nem queria te olhando. perguntar? Eu queria te perguntar assim, ó, como que você caiu na encadernação? Porque assim, surgiu da onde? Eu sei que você falou que foi lá em 2011. 11. 2011. Mas como que caiu, assim? Como que aconteceu de você se encontrar na Na encadernação? encadernação. Tá. Eu sempre gostei de coisa manual. Tá, Sempre.
Então, assim, sempre gostei de tecido. Eu fazia muita roupinha de boneca quando criança. E, enfim, tecido sempre teve presente, né? Aham. Lá na minha vida. Na época eram lycras, porque minha mãe vendia lingerie, a gente viajava e a gente trazia Aham. aquele monte de retalhinho para fazer Sim. roupa de boneca. Depois veio a adolescência, né? E todo bom adolescente que viveu a parte pegou um pouquinho dos anos 90, início dos anos 2000, teve a danada da agenda. Sim. Aquelas agendas que você junta papel de pala, você Aquelas junta coisas assim, né? desse tamanho, Fica até assim. uma boca de jacaré, né? Exatamente. Então Sim. eu entrei para papelaria naquele mundo. E eu sempre gostei de papel. Então, assim, eu tinha papel de carta, coleção enorme, papel de presente, adorava papel de presente, adorava encapar os meus cadernos naquela época. E nisso veio faculdade, aí você vai envolvendo naquele mundo. E quando terminou a faculdade, eu me vi sem nada para fazer à noite. E aí isso, eu entrei e fui fazer um curso de artesanato, na época foi decopagem, e eu fiquei muito tempo fazendo esse curso lá em Vitória, enquanto toda aula sábado, fiz amigas incríveis, que a gente tem contato até hoje. E em 2011, no final, eu já estava usando muito tecido, né? Já tinha incorporado o tecido no meu trabalho com a decopagem, e eu fui para o Rio. No Rio eu não tinha espaço, e acabei que ganhei da minha professora na época, antes de ir embora, um caderno de receitas que ela encadernou, foi um dos primeiros que ela fez. A Lu fez, me deu de presente com as receitas que a gente tinha os encontros com essas amigas da aula de pintura. E todas as receitas que a gente fazia nesses encontros estão encadernadas ali. E eu achei aquilo sensacional. Falei, nossa, não, você vai me ensinar a fazer isso, porque ela era minha professora, né? Eu falei, Sim. você vai me ensinar. Aí eu fui para Niterói, aí no que eu voltei, eu fiz uma aula com ela do costura japonesa, que Tá. é o meu caderno que eu uso até hoje, de projeto, que eu vou anotando os projetinhos que eu vou criando, é nesse Tá. caderno. Ele também já tá bem feito, Surrado. tá surradinho. Mas eu falei, ele eu não vou mexer em nada. E ele tá costurado com linha de meada, Olha sem só, cera. que É bem legal. massa. Então, assim, eu voltei dali fazendo esses cadernos. E ali era, para mim, era mais fácil de guardar. Papel, tecido, né? E o papelão eu comprava umas plaquinhas menores na papelaria lá no Rio próximo. E foi Uhum. assim, a partir dali. Aí eu descobri que eu conseguia fazer as minhas agendas. Porque a agenda sempre foi uma coisa que eu tive. Aham. Desde, sei lá, meus 12, 10, 12 anos, assim, 12, Aham. vamos botar 12. Eu tenho várias, todos os Tá. anos. E eu passei a fazer as minhas agendas com capa em tecido, foi em 2012 que eu fiz a agenda de 2013, se eu não me engano. E a partir dali eu comecei a fazer. E Foi. aí uma pessoa me pedia, faz pra mim. Aí eu fazia uma, dava de presente. Eu não vendia, assim. Não era profissional mesmo. Nada, Tá. nada, nada. Aí depois eu fiz o curso que eu fiz mais curso mesmo. Foi aquele curso com a Rosa. Tá. Descobri eu a Educar. A Educar surgiu mais ou menos nesse período. Comecei a fazer os cursos na Educar. Tá. E, enfim, a partir dali foi paixão. Eu consegui unir dois amores em um só, que era Sim. o papel e o tecido Que em legal. cadernos, né? Que em agendas que eu sempre fazia. E em 2015, eu ainda trabalhando, as meninas, né, que eram da minha equipe, já, não, Luciano, você vai fazer minha agenda. Ai, faz pra mim, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer por incentivo delas mesmas na época. Ai, Nath, faz pra vender, faz pra vender, faz pra vender. E eu não, gente, não dava conta, era aquele monte de gente que eu tinha que olhar, um monte de processo, cliente e tal, comércio exterior, trabalhava na área de petróleo e gás. E era corrido. Aí Uhum. quando eu saí, né, que já estava no meio daquela crise maluca, eu saí, eu falei, aí veio, vou voltar para o mercado, tinha que procurar emprego, né? Mas aí logo veio a notícia da mudança para Belo Horizonte. Aí eu já peguei e falei, peraí, arrumar um emprego agora, para em algum momento Tá. desse ano me mudar, né? E não dava. E aí eu engravidei, aí pronto, já estava fazendo algumas coisas. Naquele período eu fiz encomendas,
Eu atendi os primeiros livros de bebê que eu fiz, foi naquele período. Álbum, agenda, eu fiz um tanto de agenda naquele período também. Sim. Então, foi algumas coisas que eu atendi as encomendas naquele período ali, antes de voltar, de mudar para BH. Aham. Então, foi um pontapé inicial ali no início de 2016, mas parou, porque, né, vim Nessa... embora, Sim, o sim. Bento nasceu, fiz essa pausa e a partir de setembro de 2017 que comecei Que mesmo, que realmente. engrenou e não parou. E você está pensando em retomar o mercado de trabalho ou você está já convicta com o Estúdio Pé de Moleque? Por que Essa que pergunta é muito difícil. é difícil? Não, e eu tô até te fazendo essa Aham. pergunta porque é uma pergunta difícil para mim também, Nath. É, né? As pessoas Uhum. acham que, ah, mas pô, você faz um super trabalho, tal, tal, tal. E realmente a gente faz um super trabalho, você tem uma dedicação, a gente faz do começo ao fim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. É, Uhum. mas eu ainda tenho bastante conflito, né? A Kátia tem bastante conflito ainda entre a minha formação, meus 20 anos de RH e só virar a empreendedora da encadernação. Não porque eu não acredite na encadernação, não é isso. Ao contrário, eu acredito e cada vez mais eu tenho honrado a encadernação, né? A encadernação, ela já me resgatou assim algumas vezes dessa minha jornada, né, Uhum. de vida, desde que eu comecei. Então, ela já me resgatou algumas vezes de situações delicadas, tanto pessoal como financeira. Então, ela assim, eu tenho que honrar muito esse meu dom, esse meu trabalho, Uhum. porque eu encaro dessa forma, um dom e um trabalho, né? Uhum. Mas eu vivo um conflito ainda de assumir o empreender só com a encadernação, sabe? Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Não, não é à toa, não. Aham. Então, vamos lá. Eu confesso para você que várias e várias vezes já passou pelo início, pela minha cabeça, inclusive no início desse ano. Eu olhei, cheguei a fazer uma entrevista, mas aí já fechou tudo e, né, por conta do lance da pandemia. Acaba o seguinte, o empreender é muito gostoso. É muito difícil, é desafiador. Eu gosto de desafio, sou meio movida a isso, sabe? Eu tenho que fazer o negócio acontecer e dar certo. E eu peguei isso ano passado, muito. Lutei pra caramba, o negócio da loja funcionou, consegui fazer um nome, consegui fazer uma carteira de clientes bem legal. E ainda vem, porque você não pode parar de estudar, você tem que ser todo dia, quero crescer, quero ter pessoas, quero. Mas em algum momento você olha assim, cara, você rala pra caramba. E não vem o retorno que você espera. Da Porque mesma por mais. proporção. Não vem. Sim, Não dá. O empreender, ele é muito doído nesse ponto, né? Não vou dizer nem, às vezes, nem tanto na encadernação, mas pode ser que outras áreas estejam passando por essa mesma coisa, nessa mesma questão. sim, Eu já pensei, porque querendo ou não, você trabalha ali de 8 às 18, você cumpriu o seu horário, no final do mês está na tua conta ali o valor que é teu, sim. né? E hoje, por mais que eu tente, eu ainda não consigo tirar para mim, né? Ter o meu retorno, o pagamento do meu trabalho. Porque eu vou estar investindo, sempre investindo. Vem um equipamento novo, vem Um curso, um curso uma novo, um, reciclagem. um estudo, um material. Igual assim, esse ano agora. Você falou que você não tem um espaço. Eu consegui quando eu vim para esse apartamento, né? Eu morava num outro apartamento de 3 quartos e o meu ateliê era meio dividido com um quarto de visita. Então, se vinha alguém para minha casa, era dificílimo, não conseguia trabalhar. Eu tirava a liberdade da pessoa, a pessoa tirava a minha, né? No caso, Sim, normalmente família, mas enfim, eu sim, abstraía e ia. sim. Nesse apartamento, ele tem 4. Então, eu tenho um quarto que é menor, que a gente veio para cá justamente para eu ter o ateliê, porque o ano passado o negócio foi crescendo, né? E eu tive essa necessidade de ter um espaço para mim, né? Que Sim, isso faz toda a diferença, né? faz. Você fechou a porta, você terminou o seu trabalho, você entrou ali, você está trabalhando. Eu Sim, consigo virar muito bem essa chave,
né? Mas dá vontade, tem hora que dá vontade de ter isso como uma segunda fonte de renda, ou Sim. mesmo, porque o hobby virou um trabalho, né? É. Hoje eu falo que eu tô precisando de um hobby, porque eu não tenho É porque mais um hobby. é o plano B e o hobby, né? Que a gente está encarando nesse momento como o principal, Sim, sim, é né? independente de propósito, de qualquer outra coisa. Sim. Eu vim para cá para trabalhar, eu falei, não, vai virar um trabalho, porque eu sempre trabalhei a vida toda. Eu ia fazer o quê? Virar, né, dona de casa, mãe, um tempo integral, para mim não ia dar certo. Mas eu Sim. também não queria sair. E perder isso, perder o Bento crescendo, perder ele, o desenvolvimento dele. Então, Sim. assim, foi uma saída que eu achei, enfim, não me arrependo de absolutamente nada, adoro, é difícil, mas em alguns momentos eu já pensei em voltar a trabalhar É, normal, mas assim, eu não vai super te acontecer entendo. tão cedo. A gente Não, fica não é. nessa briga ainda. Eu Eu ainda sei. tenho Não, essa não briga. é simples. Não adianta a Não, gente achar em falar que é simples porque não é. De fato, financeiramente, a gente não tem o retorno na mesma proporção não. que o mercado de trabalho. É, E aí, assim, é o que você falou, a gente parte do que a gente tem de encomenda, ele tem que estar ali para virar o nosso o abastecimento mesmo do que a gente vai produzir. E o nosso Sim. material, diferente do que a gente vê bastante no nosso ramo, né, Nath? Eu e você, a gente tem até isso muito parecido no nosso trabalho. A gente gosta de usar os melhores materiais. Então, nossa folha é um pólen, é um reciclado 90 gramas. Os nossos acabamentos de 180 para cima. Os tecidos, Uhum. muitas vezes, são tecidos, não são todos importados, mas são tecidos de alta qualidade, alta É. definição. Então, É. assim, o nosso tipo de material, ele não é tão barato, né? Se você usasse chamequinho, que você paga sei lá quanto, e aí Sei tá lá. tudo bem, aí você, né? Usa umas fitas, sei lá, qualquer aí. Não, a gente usa cadarço tingido, a gente faz todo um processo totalmente artesanal. A gente Uhum. costura, a gente faz os detalhes. Eu uso alguns detalhes de feltro que eu no passado eu até comprava de uma pessoa que fazia, mas hoje muitas vezes eu faço os meus detalhes quando eu quero colocar. Então, assim, a gente faz todo o processo e não tem o retorno financeiro proporcional a toda essa dedicação, né? Não. Até porque a gente tem aquela outra parte da equipe, né? A gente faz tudo, a gente tira foto, a gente divulga, a gente responde os comentários, a gente atende as encomendas, a gente faz um processo personalizado. O meu processo é tão igual ao seu, assim, de atender de forma única cada cliente, né? Aquele Uhum. cliente que às vezes é um amigo, mas naquele momento ele é o seu cliente e você vai dar a Sim. mesma atenção para ele porque ele merece, né? Com certeza. E tem essas dificuldades, né? Tem essas dificuldades, eu também passo ainda não tenho isso muito concreto. Se eu vivo só da encadernação, se eu volto para o mercado. A pandemia tem mexido bastante comigo nesse momento, né? Isso até era Uhum. uma das perguntas que eu ia te fazer, né? Como que estava isso tudo na sua cabeça por conta da pandemia? O que a pandemia te trouxe assim de reflexão disso tudo, né? Você acabou falando um pouco aí, mas Já. Assim, talvez tenha mexido ainda mais com o que você já estava pensando antes. Tirando essa parte da entrevista que você tinha feito, você já estava trabalhando nisso, né? Você já vinha nisso. Eu não estava. Eu tinha dado aquela parada, estava dedicada para o mundo corporativo, que eu estava numa grande empresa, aham. aquela loucura. Mas você estava super engajada já, né? Apesar de estar olhando o Na mercado, você verdade, estava assim, essa engajada. entrevista ela surgiu e aí Aham, ela acendeu isso, né? Essa tá. vontade. Mas, enfim, tá, foi bem no início da pandemia, não fluiu. E eu, no início da pandemia, eu confesso que eu falei, e agora, né? Estamos todos em casa. Eu olhei para o meu ateliê e falei, ó, material eu tenho, né? Vou produzir.
vou produzir, porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou muito agitada, né? Eu sou muito mil coisas ao mesmo tempo. Tem hora que eu vejo tá aquele monte de capa lá para costurar, aquele monte de caderno para costurar que eu vou fazendo junto. Pego uma encomenda, eu não faço um só. Eu faço Sei. dois, faço É linha três. de produção, né? Linha de produção. Então eu olhei e falei, quer saber? Vou acabar com tudo que tá aqui, pré-pronto, e vamos seguir, hein? Vamos levando. Mas dado algumas coisas, alguns dados. Por exemplo, em número de seguidores no Instagram, de forma orgânica, eu tive um crescimento muito grande. Né? E isso aí eu tenho, porque olha bem, né? A pessoa um dia foi logo no início de março, nas primeiras semanas de março, eu anotei no meu planner quantos seguidores eu tinha, as informações do Instagram. Então, a partir dali que eu fui vendo o crescimento, aí eu falei, não, fui anotando isso. Então, eu tive um crescimento muito legal. Mas eu falei, cara, num período de incerteza, ninguém vai comprar artesanato, ninguém vai comprar nada. Sim. E foi completamente ao contrário. Eu tô com bastante encomenda, eu nunca tive tanta encomenda, né? Eu não sei se as crianças, os bebês estão nascendo mais agora, mas esse livro de bebê, eu tô com 7 livros fazendo na minha mesa agora. São 7 livros, fora as outras coisas, fora a coleção do Dia dos Pais, que já tá vindo pedido. Então, assim, eu tô tentando me ajustar nesse período. E foi para mim uma surpresa muito grande. Porque eu falei, eu não vou ter nada, vou estudar e vou terminar o que eu tenho aqui. Vou aprender coisa nova, vou pesquisar, coisa que eu nunca Sim. tive tempo para fazer e continuo sem. Não, olha, você sabe, eu até te perguntei isso, até para te provocar essa coisa mesmo. A gente, assim, a gente não combinou muito, né? A Aham. gente não combinou nada disso. A gente fez um roteiro e Que vamos isso, falar nem de sei se forma a gente intuitiva, seguiu. né? Mas eu fiz essa pergunta para te provocar exatamente essa Uhum, resposta, para saber como é que estava com você, porque depois que eu saí do trabalho, né? Eu acabei sendo demitida. uhum, Eu me vi na pandemia exatamente assim. Eu passei por aquele momento da ansiedade, falei, e agora? O que eu vou uhum. fazer? Não tem trabalho, as pessoas estão sendo demitidas. Como que vai ser? Como que vai ser? E agora, né? E aí eu olhei para as minhas coisas e falei, eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu conhecimento, eu sei o que eu posso fazer. E eu não sei, cara, eu não sei se é Deus, eu acho que tem um pouco de tudo, tem um pouco de Com certeza. Deus, né? Tem um pouco de Deus nisso, tem um pouco de envolvimento dos amigos, tem também eu não sei, Voltou. voltou. Eu não sei, eu sei que eu também tô com um nível de encomendas que é uma coisa absurda, assim, que eu não tava pensando. Eu nem postei alguma coisa, estava vindo a encomenda, sabe? Graças a Deus, nesse momento, assim, a encadernação não me desamparou. Não me desamparou em nenhum momento. Uhum. Porque, de verdade, se eu fosse depender de governo, eu tava lascada, sabe? Não, eu faço parte das estatísticas, gente, que o negócio lá não funcionou, viu? Só para vocês saberem. Eu até tentei pedir o tal do auxílio, para mim não rolou. Então, assim, eu tenho certeza que assim, a encadernação não me abandonou e as pessoas. E assim, não é só de amigos, não. Eu tenho pedidos de pessoas que eu não conheço, pessoas que de outro estado, coisas que eu te disse, coisa que eu não postei, e olha, mas eu quero. Olha, você faz. Nossa, sei lá, eu vi, Uhum. achei. No meio de várias páginas encontrei a sua, gostei do seu trabalho. Você faz para mim? Pessoas que eu não conheço, né? Então, Uhum. assim, eu estou surpresa com esse momento, né? O momento que eu falei, as pessoas não vão gastar com a encadernação. Só que ao contrário, né? As pessoas estão nesse momento resgatando coisas que estavam adormecidas. Então, assim, Sim. fazer o caderno de receita passar limpo, aquele caderno de receita, preencher o livro de bebê que nunca preencheu. Ah, o Um filho dos tá com, livros, um o dos filho livros tá que eu com tô. 15 anos. O filho tá com 15 anos. Ela fala, deixa eu fazer, porque eu nunca fiz. Sempre ficou aqueles monte de papel solto. Agora eu quero fazer. Então, as Então, pessoas estão com esse sentimento. um dos livros que está na minha bancada, uma amiga comprou o livro e a capa do cartão de vacina para dar de presente para uma amiga que tá ganhou neném esses dias.
e comprou a capa do cartão de vacina para a filha dela. Aí ela falou: ah, não, quero o livro do bebê para minha filha também. A filha Olha dela já deve ter só. uns 6 anos. Então, mas é o que eu Eu tô te falei, ai, dizendo, né? eu tenho uns negócios feiosos aqui, vai ficar tudo igual, vai ficar bonitinho, vou passar limpo. Eu falei, tá certo, então vamos lá. Olha, você sabe por que que eu Uhum. falei isso? Eu falei isso porque eu nunca terminei tudo que eu fiz do Cássio. O meu filho mais velho está com 18 anos, gente. Eu tenho aquele livro que foi até os 5 anos. Esse que foi até os 5 anos, beleza. Só que eu tenho várias outras coisas que eu não continuei, mas que eu guardei. Então, eu separei tudo agora, nesse momento, para eu mexer também. Só que eu ainda Lógico, não tive tempo, graças a Deus. Graças a Deus eu não tive tempo, porque a encadernação não me desamparou nesse momento, que né? Então, bom. assim, eu só tenho a agradecer a Deus, aos amigos, ao meu talento, sei lá, às forças maiores, porque eu acho que é isso, sabe? A pandemia teve um lado doloroso, teve. Para mim, particularmente, teve. Foi muita coisa ao mesmo tempo para mim, sabe? Várias situações ao mesmo tempo que eu tive que administrar, que eu tive que ter resiliência emocional, mas que, graças a Deus, aconteceu, deu tudo certo. E ao mesmo tempo, né, tirando essa parte ruim, eu tive toda essa parte boa, né, de internalizar meus sentimentos, viver mais com a minha família, de De alguma forma. autoconhecimento, né? Total, não, total. A gente passa mais tempo com a gente, porque nem isso a gente fazia, né? Você fica tanto Não. tempo com as pessoas e com os negócios, com tudo envolvido, que falta um pouco de tempo para você. E aí isso dá um medo até, né, num Dá. primeiro momento. E aí foi onde aconteceu tudo isso na minha cabeça, assim, com empreender, voltar a empreender com a encadernação, dividir o meu Instagram pessoal do profissional. O meu nível de engajamento orgânico também, o Nath, tá assim, 95% por semana. E é Uhum. orgânico. Eu tenho acompanhado as informações, eu estou muito chocada com o crescimento de uma página tão nova, né? Não, Sem, mas sem custear. Como várias pode? páginas estão assim. E é o que eu falo, assim, não sei, dentro do público aqui, né? Tem gente Aham. começando, e eu falo, vai para o Instagram, já vai para uma página comercial, não pega uma página pessoal, Sim, já vai para uma página comercial, já vai usando as ferramentas por exemplo, o Instagram te dá, o Facebook também dá essas mesmas ferramentas, né? Ou uma loja virtual, ou o próprio WhatsApp, né? Que o WhatsApp sim. Business hoje, ele é uma mão na roda. Assim, algumas ferramentas eu conheci agora, na pandemia. Igual, por exemplo, de envios, eu não estou usando o correio diretamente. Envio pelo correio, mas eu envio por uma plataforma. E, assim, Ah, coisas que estão me ajudando muito, que né? legal. Para facilitando o meu trabalho. E a gente vai conhecendo isso, no momento que você está mais apertada, né? Tá, É, você vai atrás e busca. Quando você está com muito tempo, você não para olhar essas coisas. A verdade toda é essa. é. Né? Se a gente está com muita coisa, a gente quer mais, né? Eu, pelo Não, menos, e sou a dessa. gente procrastina, né? A gente Também, a acaba procrastinação tá. procrastinando. A gente fala, não é prioridade naquela hora. Mas agora a gente não tem jeito, você tem que fazer. Não, tem. É, Né? isso Você aí. tem que fazer. E aí é por isso que tem aquela frase, que eu não sei exatamente ela, mas que é na dor que a gente cresce, né? É na dor que a gente E eu cresce. acho que é bem isso mesmo, é na dor e nas situações mais adversas que a gente desenvolve, que a gente cresce, que a gente acha um jeito de fazer, que a gente acha um jeito de administrar e que a gente vê quem tá perto e quem não tá. Caramba, já passou tudo isso. Entrou uma Ih, contagem já foi. regressiva aqui de 1 minuto e 50, Nath, não acredito. Deixa eu ver se eu perguntei tudo que eu queria te perguntar. Eu acho que Pô, foi. acho que foi. Acho que Nath, foi. que É. bom. Que bom que deu, ó, 1 minuto e 40. Vamos fazer um print? Vai, vou fazer aqui, Vamos ó. fazer um print pra gente postar? Deu aí? Printei Que eu não aqui, hein? consegui. Peraí. Tá. Peraí. Quer? Vamos lá. Deu? Show. Olha, queria. Vem cá. tra- Voltou, voltou? Voltei. Queria te Consegui agradecer. dar um print.
Eu que te agradeço o convite, adorei. Queria te agradecer pelo papo, tá? Por compartilhar suas experiências. Eu espero que tenha sido de grande valia, que seja de grande valia para quem escutar a gente. Vai ficar salvo no meu IGTV Aqui, ó. E no meu YouTube também. Ah, Bento! Vem cá! Dá tchau para todo mundo, né? Tchau. Tchau, Bento! O Theo não tá, porque eu tive que remanejar tudo aqui para poder estar com você. Tchauzinho. Gente, obrigada pela companhia. Eu que te agradeço. Por vocês terem acompanhado, tá? Eu agradeço o convite. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode perguntar que a gente responde, né, Kátia? Precisar de alguma coisa também, de alguma